Olá Deus, vimos aqui, sou Morirão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nos ensina, Senhor, nos dá entendimento, nos protege de todos os males que estão acontecendo na atualidade. Amém? Confie em Deus, fala com Ele está aqui ao meu lado, Ele está aí com você. Se ajoelha, pede a Ele e Ele fará o melhor para cada um de nós. Vamos continuar. Josué, capítulo 21, versículo 1. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso, os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança conforme a ordem do Senhor as seguintes cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão. Estas cidades, por nome, foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim, lhes deram a cidade de Arba, do pai de Aнаque. Esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes ao redor. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade do refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, Libna e os seus arrabaldes, Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debi e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Jebá e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sorte da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte de Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes, e Quibizaim e os seus arrabaldes, e Bet-Orom e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes,
Ginetom e os seus arrabaldes, Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanac e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. As cidades, as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arrabaldes, e Beesterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quiziom e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, Jamote e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Misal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, Elcate e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes e os seus, cidade do refúgio do homicida, na Galileia e os seus arrabaldes, a Amote, Dor e os seus arrabaldes, a Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas à tribo de Zebulon, Joquemeão e os seus arrabaldes, Cartã e os seus arrabaldes, Dímina e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote, cidade do refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jazé e os seus arrabaldes, ao todo 4 cidades. Todas as cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada uma com os seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e à minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tudo este tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, à tenda da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Veja, obedeça a Deus, siga a Deus. Veja que a promessa de Deus foi dada em Moisés e está sendo cumprida por Josué. Então a palavra de um homem, de um cristão, ela tem que ser validada, tem que ser verdadeira. Não deve haver falsidade nem mentira. Obedeça a Deus, os mandamentos dele, e tudo lhe será bem. Recebam todos o pão da vida, um ótimo 2025. Bênção a todos.